Então vamos voltar para lá. Equilíbrio de corpo extenso. Então nós temos um exemplo aqui de uma barra horizontal sustentando um objeto. Para que esse objeto seja sustentado ali, eu preciso botar o peso P, né? O objeto tem um peso P. Para ele ser sustentado naquela posição, usando essa haste aí, eu preciso aplicar uma força do lado de cá, por exemplo. Aqui vou aplicar na extremidade, né? Por que eu não aplico, né? Por que eu não aplico aqui no meio, né? Porque é melhor aplicar na extremidade, né? Aqui a força vai ser menor, né? Para sustentar aquele objeto. Quanto mais afastado o ponto de apoio, menor a força que eu preciso aplicar, né? Essa é a vantagem desse dispositivo, né? Preciso levantar aquele objeto ali, enfiei pedaço de madeira debaixo dele e empurrei com a força F, né? E o objeto ali, sei lá, uns 40 centímetros de altura, né? Pouca coisa. Então a pergunta é a seguinte: para manter aquele objeto de peso igual a 500 newtons ali naquela posição, qual a força F que eu terei que fazer na outra extremidade? Aí, para você responder essa pergunta, eu vou precisar te dar as medidas aqui da nossa barra horizontal. Professor, quais são as medidas então? Então vamos lá. Vou colocar aqui uma linha horizontal até o final da barra. Essa barra não é pequena, não, é um pouquinho grande. 3 metros de comprimento. Isso até o final, né? Aquele corpo ali, da extremidade, vamos botar aqui, ó, do centro, né? Tá vendo aqui, ó, do centro do apoio aqui, ó. Vamos botar a linha aqui na vertical, né? Naquela posição ali central até o centro desse corpo P, tá vendo? É aqui, assim, nessa direção aqui, que é o centro do objeto P, lá onde está aplicada a força-peso dele, né? Nós temos 80 centímetros. Como é que você sabe, professor? Eu fui lá e medi, né? Pega uma fita métrica e vai lá e mede, não tem como adivinhar. Eu já fiz isso para você, você só vai fazer a conta, tá? E, como aqui tem 80, da extremidade da barra até o apoio, extremidade esquerda aqui, ó, até o apoio, não ficou legal esse desenho, deixa eu melhorar. Acho que eu vou fazer aqui embaixo, ó, a extremidade até o centro aqui, onde está o apoio, nós temos 2 metros de comprimento, ok? Então vamos colocar ali 2 metros de comprimento. Bom, te deu o peso P, né? A barra também tem um peso, então o peso daquele objeto ali, sei lá, vamos chamar de B, né? Chamar de objeto B melhor, senão vai te confundir aqui, vai achar que é. Chamar esse objeto aqui de B, de bloco, né? B de bloco. Não, bloco não, né? Caixa, C de caixa, pronto. Senão você vai confundir com B de barra. Então, deixa eu apagar. Tem mais alguém querendo entrar ali. Então, nós temos aqui a nossa caixinha C. Então, o peso daquela caixa, então o peso da caixa, vou botar aqui o peso da caixa C, 500 newtons, ok? Essa barra aí, vou chamar de peso da barra, vou colocar o valor aqui no meio do desenho aqui, tá? Ela pesa apenas 50 newtons. Então, uma barra levinha, né? Uma prancha levinha ali. Tem alguém aí, né? Na porta, deixa eu ver quem é. Tem Vitor? Só o Vitor? Só o Vitor. Então, nós temos essa situação. Eu quero saber qual é o valor da força F ali, que a gente deve aplicar, para manter aquele sistema em equilíbrio. É isso que eu quero saber. Tá bom? Então, vocês vão pensar aí. Vão dizer para mim o que vocês acham aí, o que a gente tem que fazer para descobrir. O que a gente tem que fazer para descobrir quem é que está ali. E aí, o que vocês acham? Por falar nisso, deixa eu ver que se tem... Quantos estão aqui? Ó, o Pérez está chegando aí também. 31 pessoas. Quem são essas pessoas? Alice, Ana. Rapaz, bastante gente, né? Guilherme Cruz, todo mundo aí. Tá, bastante gente, né? Bastante gente. 31, uns 35 pessoas. Quase a turma inteira. Então tá aí. E ele tá parado? Isso. Então quer dizer que Tá F é igual a o PC. Certo? Por que você acha que é igual? Porque ele está estático. Então a soma das forças tem que ser igual a zero. É assim. A força
PC é o peso de C, seria isso, né? PC é o peso de C. Se está em equilíbrio, qual a força que esse bloco C, essa caixa C faz nessa prancha aí? Você sabe dizer? Oi? Você sabe dizer qual a força? Você falou, está em equilíbrio, ok, está em equilíbrio. Então vamos considerar, o sistema está parado ali, está em equilíbrio. Eu te pergunto assim, qual a força que aquela caixa C ali do lado direito, isso aqui, ó, essa caixa C ali, ó, essa caixa aqui, ó, ela está fazendo na prancha, qual a força, ela está sobre a prancha, né? Então ela aplica uma força sobre a prancha. Então a caixa, prancha não, barra, sei lá, madeira. Então aí precisaria fazer aquela o nome daquele negócio que você tem que multiplicar pela distância entre o Momento de uma força? a força vezes a distância. Isso, momento de uma força. Mas você saberia dizer assim, só olhando assim, dizer qual a força que a caixa C exerce na prancha ali, na madeira, no apoio? Se a força é peso? Peso de quê? Peso do céu, é 500 newtons. Então, se o peso de C é aplicado em C, né? Ok, 500 newtons, isso. Só que o peso de C é aplicado em C. Quero saber qual o valor da força que o C aplica na prancha. Você acha que 500 newtons? Você acha que é 500 newtons? Acho que sim. 500 newtons, ok. Então tá, então o corpo C faz na prancha uma força de 500 newtons, beleza pura. Mas o que a gente pode escrever aí? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Mas o que a gente pode dizer? Eu quero descobrir o valor de F lá, do lado esquerdo. Então, o que a gente pode fazer para descobrir o valor de F? Aí, quais os passos que nós temos que seguir? Primeira coisa, né? A força F é aplicada em que objeto, em que corpo ali? Na barra. Na prancha, né? PB igual a 50 newtons. Oi? Ali em cima ainda está o PB igual a 50 newtons. Sim, o peso da barra é 50 newtons. Sim. O peso da barra. Isso. É que eu troquei com do pó. Ah, tá, entendi. Não, esse aqui, ó, deixa eu botar uma setinha que pode confundir mesmo, né? Aqui, ó, esse PC aqui, tá aqui, se refere ao bloquinho, tá? E esse PB aqui seria o peso da barra, então seria da barra. Tá? PC do bloquinho, a caixa, né? Chama de caixa. Caixa, PC, C de caixa e B de barra. Ok? Então é isso. Então tá, o que a gente tem que fazer para descobrir F? O que vocês sugerem? Vamos tentar, né, fazer alguma coisa? O que vocês sugerem? A gente começa fazendo o quê? Fazendo a soma dos momentos? Soma, você quer tentar soma dos momentos? Podemos tentar por isso. Soma dos momentos. Podemos fazer, você quer começar por isso, a gente faz, não tem problema. Vamos lá. Tá, então se a gente vai fazer soma dos momentos, os momentos dependem de força, depende das distâncias que essas forças têm de um determinado ponto, né? Então a gente tem que primeiro o que então? Se você quer fazer soma dos momentos, nós temos que identificar, né? Quais as forças que estão atuando ali em quem? Vamos pensar na barra, né? Que é ela que vai girar ali, né? Junto com um bloco, ela vai ou cair para a esquerda ou cair para a direita ou ficar parada, né? A gente quer que ela fique parada. Para isso eu tenho que aplicar uma força F ali adequada. Se a força F não for muito grande, o bloco, a caixa C ali, né? Aquela caixa vai cair, né? Não vou conseguir segurá-la. Se a força for muito grande, aí a caixa C vai subir até a extremidade da barra bater no chão, né? Se a força for maior do que o necessário. Mas eu quero que a barra fique na horizontal ali, né? Paradinha ali. Então, para isso, a força que eu tenho que colocar, quando a barra estiver na horizontal, a força F que eu tenho que aplicar para manter o sistema parado é de quanto? É isso que a gente quer saber. Então, isso você sugeriu aplicar ali os momentos. Tem alguém chegando, peraí. Você sugeriu, então, aplicar os momentos, não é isso? Então vamos lá. Primeira coisa é identificar as forças em quem? Na barra, vou olhar para a barra, né? A barra que é o corpo extenso ali, o maior deles, né? Então vou olhar para a barra. Vou desenhar de novo aqui embaixo, tá? A barrinha aqui, vou fazer só uma linha para representar a barra. Então essa vai ser a nossa barra aqui. Prancha, barra, peça de madeira, que você quiser chamar aí, tá? Então essa linhazinha, só para simplificar, vai representar a nossa
prancha. Aí agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos representar as forças aplicadas, né? Lembra quando eu fazia o diagrama de força inicialmente? Eu fazia só um pontinho, né? E desenhava as forças todo aquele ponto, né? Porque não era importante a dimensão do corpo naqueles problemas. Aqui não, né? Aqui o valor da força F vai depender não só de onde a caixa está posicionada, como também aonde eu aplico a força F e aonde está o apoio, né? Então depende dessas distâncias aí. Então eu desenho uma linha representando a barra, em vez de desenhar um ponto, eu desenho uma linha. E agora eu vou fazer o quê? Vou representar as forças sobre essa linha, ou seja, sobre essa barra. Então do lado esquerdo nós sabemos que temos a força F. Então eu vou repetir, você vai repetir o desenho assim, só que mais simplificado aqui, né? Então nós temos a força F aqui, tá? Força F, mais o que nós temos? Quais são as forças aplicadas a essa barra aí? Diz para mim. Então nós temos aqui a força F na extremidade, que é o que a gente quer descobrir, né? Força F, mais o que? A gente tem a força peso. Peso. O peso da barra, onde que eu devo representar o peso da barra? Eu represento no meio? Então vamos lá, no meio dessa barra aqui. A barra tem 3 metros de comprimento, né? Então no meio aqui vai ser a 1,5 metro das extremidades, ok? Então vou fazer aqui o peso da barra. Não se preocupe com o tamanho das forças ou com o tamanho do vetor, pode desenhar até tudo com o mesmo tamanho. Se você quiser desenhar um maior que o outro, pode, né? A força F você não sabe quanto é que vale, o peso vale 50 ali, né? Então esse vetorzinho vai simbolizar esse peso de 50. Eu vou colocar aqui então o peso, P. Okay? Peso de quem? Vou botar B, que é da barra, tá? O PC vai ser o peso da caixa. Mas o que? Tem um peso da barra aplicado, né? Na própria barra, obviamente. Força de apoio. Força no apoio. Então nós temos ali, ó, o apoio ali que está a quanto? 2 metros, né? Depois a gente pode colocar as medidas de novo, se você quiser. 2 metros. Eu acho que essa força é maior, né? Que ela que vai sustentar a barra, vai sustentar a caixa, né? Vai ter que anular a força F também, então ela deve ser a maior de todas, né? Vou desenhar um pouquinho maior, então. Tá ok, nessa direção aqui, mais ou menos, né? Eita, desenhou tudo torto. Deixa eu fazer de novo, tentar fazer mais reto aqui. Eita, continua torto, mas tá bom. Ele consertou para mim. Beleza? Beleza. Então, essa é a força do apoio. Então, vamos chamar de FA, né? Força do apoio. Só tem um, então, só A mesmo. Pronto. Força do apoio. Mais alguma força? A força que o bloco aplica na barra. Isso, aquela caixinha ali do lado esquerdo, né? A gente não tem exatamente a posição, né? Eu teria que ter essa medida. Então, eu teria que ir lá medir. Vou pegar a fita métrica e vou medir a largura aqui da caixa, né? Eu vou pegar. Né? Você não tem fita métrica aí, né? Eu vou pegar a minha aqui. Então, eu vou medir essa largura aqui da caixa para a gente saber onde vai representar como se diz? O peso, né? A força que a caixa aplica como eu diria ali. Eu acho que podia ser em 2,90 metros, porque... Ali, ó, sim, ali o desenho é desproporcional, né? Eu fui lá, tá aqui na minha sala aqui, ó, tem uma barra aqui, uma peça de madeira, entendeu? Na sala aqui, tem um apoio, tem a caixinha em cima aqui, eu vou pegar a fita métrica aqui, ó. Espera aí que eu pedi pro meu filho aqui, pera aí. Para ele conferir, tá? Mede aí, quero ver o nome dele. Mediu aqui para mim, ó. Ele confirmou, é 40 mesmo, 40 centímetros ali, tá? A caixinha, a largura dela. Então, ele mediu para mim, achou 40 centímetros. Então, a força que a caixa está aplicando na barra, a gente vai representar aqui mais ou menos aqui no meio, né? 40 centímetros, metade de 40 é 20, mais ou menos aqui. Então, vamos botar aqui, chamar de força. Ficou feio, né? Vou desenhar de novo, fica mais retinho ali. Então, vamos lá. Força, a gente chamou de caixa, né? Força que a caixa aplica ali. Essa força, segundo a gente mediu, tá da extremidade ali, quanto mesmo? 20, né? 500. A força vale 500, isso, vamos botar aqui. Tá 500? 500. Força vale 500, mas eu quero saber qual a distância que eu vou representar da extremidade ali, entendeu? Qual é a distância, você sabe dizer? Essa distância aqui, ó, da onde ela está sendo representada até a borda. A gente colocou a caixa com 40, a gente vai colocar o peso da caixa no meio, então a força que a caixa faz na tábua ali, a gente vai representar que está a 20 centímetros da borda, tá bom? Então, 20 centímetros da borda. Qual a distância que o FA está da borda? 80, não foi? Deixa eu ver. Não, 80 não. Ah, já tinha até colocado ali, né? 80 para o centro da caixa. Beleza. Então tá bom, já tinha colocado.
Então a caixa está aplicando a força ali a 80 centímetros do ar. Então deixa eu colocar aqui, ó. Eu tinha colocado lá, ó. Eita, tá ruim. Tá ruim aqui, ó. O braço. Até o apoio ali tem 80, tá bom? Ah, professor, está desproporcional? Sim, não se preocupe, não tem problema não. O 20 está muito pequeno comparado com o 80, é verdade. Não tem problema, ó. Então a força F ali, é a força FC, né? A força que a caixa está fazendo, está a 80 centímetros do apoio e a 20 centímetros da borda, tá bom? Beleza. Então nós temos a força que o apoio faz, está sobre o apoio, mas o que? Força que a peso faz. A força que o peso faz está a 1,5 m, né? Então vou desenhar aqui também, ó, 1,5 m até o centro, né? E quanto é que está de FA? Não sei, professor. Nem eu, vamos ver, né? 1,5 m, certo? 1,5 m de cá. Quanto que o PB está do apoio? Aqui, ó. Quanto que essa força PB está do apoio? Alguém sabe dizer? Pensa aí. Esse PB aqui, ó. PB está do apoio. Então, colocando as medidas que a gente vai precisar, né? Alguém sabe dizer? Aqui, ó, olha a figura aqui em cima. 90 centímetros. Quanto que o PB está? 90, você achou? Não sei. Tenta mais 50, algum. professor. Alguém não, achou... 50 mesmo, tá certo. Um achou 90, outro achou 50. Você concorda que é 50? Então, 2 votos a 0, né? 2 votos para o 50 e nenhum voto para outro valor. Então, venceu democracia dizendo que é 50. Se alguém quiser votar contra, é só falar aí. 50 centímetros ou meio metro, né? Então, aqui, ó, do FA até a borda tem 1, né? Do FA até o peso tem meio metro. 1 mais meio, 1,5. Ou seja, PB está a 1,5 da borda. Então, tá ok, né? Parece que é isso mesmo. Então, nós temos as medidas aí. Ficou uma confusão, né? Um monte de medida, tá meio esquisito. Diga. Corrige do PB e o FA, que é 70. 70. 80 mais 20 dá 1. 80 mais 20 dá 1 metro. A barra tem 3 metros. 80... Olha, eu tenho certeza que é O 50 20 e o centímetros, né? Eu achei que o 20 e o 80 eram só um. Não, é aqui, ó. Deixa eu fazer o desenho aqui. É aqui, ó. O 80 ele vai do FA até aqui, ó. Entendeu? Aí depois o 20 vai do FC até aqui, ó. Ah, sim, então é 50 mesmo. Entendido? Então fica 80 mais 20, o total ali da borda até FA é 1 metro e do FA até o PB é meio metro. Então fica 1,5, né? Tá bom? É isso. Se quiser colocar aqui de novo, repetir embaixo, mas já tem lá em cima, né? Mas se quiser escrever aqui, ó, meio metro, não tem problema. Lá em cima está em centímetro. Pronto. Feito isso, ou seja, você vai precisar das forças, as forças estão desenhadas, são 4 forças, né? Você vai precisar das distâncias de cada força ali, a borda, o apoio. Geralmente as distâncias são medidas em relação ao apoio, né? Então já coloquei um monte de distância ali, né? Se faltar alguma a gente calcula, não tem problema. Tá bom, temos as forças e temos as distâncias. A gente vai escrever agora, alguém falou, professor, aplica lá a somatória dos momentos é igual a 0. Quais são as forças ali? Vamos listar primeiro? Quais são as forças que estão aplicadas à barra? Ó, da esquerda para a direita ali, F, né? Peso da própria barra, F é a força que alguém estaria aplicando ali, a força do apoio, FA, e finalmente a última força, FC. Então são essas 4 forças aí, tá bom? Então se são 4 forças, nós teremos aqui na somatória de momentos, 4 momentos a princípio. Então vamos lá, vai ficar o seguinte, ó. Então vai ser o momento da força o quê? F, em relação a uma origem, que a gente vai ter que escolher ainda, né? Tem que dar sinal também para esses momentos, depois a gente coloca o sinal correto, nós não sabemos ainda. Vai ser momento da força peso da barra, mais ou menos momento da força FA, força do apoio, né? Mais o que? Mais ou menos, não sei o sinal ainda, momento da força FC em relação a um referencial, uma origem, né, que a gente vai escolher. Então tá, então a gente precisa escolher essa origem, a gente precisa medir distância, né? Distância em relação a quê? Geralmente, como ele está pedindo lá a força F, né? Então a gente pode escolher a origem, o nosso polo, o nosso x igual a 0, exatamente no apoio aqui, ó, tá vendo? Onde está o ar, vou marcar de vermelho aqui para você enxergar. Onde está o ar aqui, ó, vou pintar de vermelho em cima dele. Esse pontinho aí a gente escolhe como x igual a 0, tá bom? Então a gente traz cá para o desenho de baixo, ó, aqui, ó, né?
Esse vai ser o nosso x igual a zero, nossa origem, tá? O nosso referencial ali. Aí, se você quiser desenhar um eixo horizontal, pode desenhar, se você quiser, não tem problema. Se quiser desenhar um eixo aqui, ó, ele vai lá do F até, passa por O, né? E vai embora. Começa aqui no F. Não é que começa, né, do zero ali, não. Eu vou desenhar a partir daqui, ó. Desenhar lá a partir do F, mas não é a origem que é ali, não. A origem vai ser... Eita, meu Deus do céu. Que eixo doido foi esse? Eixo totalmente torto. Melhorou um pouco, né? Melhorou um pouquinho. Opa, agora ficou 100%. Então, nosso x igual a zero ali, onde está o pontinho vermelho, tá? Do lado esquerdo, seria um x, entre aspas, negativo, né? Se a gente fosse usar valores de x, ficaria negativo. Mas a gente não vai nem usar esses valores negativos. Nós vamos usar simplesmente distâncias, tá bom? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Vamos determinar os momentos, primeiro os sinais. O que você escolhe? Quer determinar se é mais, se é menos, ou quer fazer a conta dos momentos e depois a gente determina os sinais dos momentos? O que você quer fazer? Escolhe aí. Determinar os momentos. Chega num acordo aí, porque duas pessoas falaram. Pode ser sinais, então. Sinais? Mas outra pessoa concorda? Uma quer começar pelos momentos e outra pelos sinais. Está empatado, tem que desempatar isso aí, velho. Eu troco pelos sinais mesmo, pode ser sinais. Ah, você que falou. Ah, então tá bom. Sinais. Para determinar os sinais, a gente vai usar aquele eixo vermelho ali, tá vendo? Com aquela setinha, imaginando como se fosse um ponteiro, tá? Um ponteiro de um relógio, só que um relógio quebrado, o ponteiro tá parado ali. Tá? O ponteirinho do relógio. E esse ponteirinho, tá? Um ponteirinho esquisito, né? Ele tem um rabão pro lado esquerdo aqui, mas não tem problema. Ele se move em torno desse eixo aqui, tá? Se você empurrar, tá? Ele tá quebrado, ele não se move só se você empurrar. Então, aqui ele se move em torno desse eixo. Ele gira em torno daquele eixo ali, tá bom? Então, ali você vai imaginar, então, um eixo. Isso é só para você determinar os sinais de cada momento desse aqui, tá bom? Então, você vai fazer o seguinte, ó, você pode até repetir o desenho, depois com a prática, se você fizer alguns problemas, você nem vai ficar detalhando tanto, né? Simplesmente você vai colocar os sinais lá, né? E pronto. Mas você pode fazer o desenhozinho, ó, né? Você tem como se fosse um ponteirinho, né? Esse ponteirinho gira aqui, tá? Pode girar em torno desse eixo, tá? Então, quando eu empurro essa extremidade aqui para cima, essa ponta vai para cima e essa ponta vem para baixo. Ele está girando em torno desse eixo, tá? Tem que ter em mente isso. Beleza pura? Beleza. Aí você vai fazer o seguinte agora, o ponteiro está parado, né? O eixo ali tem um atritozinho segurando o ponteiro, você vai mexer nesse ponteiro. Como assim, professor? Você vai, para cada força dessa ali, você vai aplicar nesse ponteiro separadamente cada força dessa ali, F, PB, FA, MC, no ponteiro e observar para onde ele se moveria. Por exemplo, vamos começar pela força da esquerda aqui. Nós já sabemos, né, os sentidos de rotação, quais sinais nós temos, né? Nós temos o sinal anti-horário, o sentido anti-horário como sendo positivo e o sentido horário como sendo negativo. Mas, professor, e se eu esquecer essa convenção e fizer o contrário, adotar o sentido anti-horário negativo e o sentido horário positivo, vai dar errado a minha conta? Não, não vai dar errado, vai funcionar do mesmo jeito. É igual você escolher o eixo Y para cima positivo. Não, quero apontar o eixo Y para baixo e dizer que é positivo. Tanto faz, entendeu? Porque quando você inverte ali, vai trocar todos os sinais de todos os momentos. Então, no final, a soma vai continuar sendo zero. Tá? Só que você tem que seguir a sua convenção do início ao fim, né? Se você, no meio do problema, alterar, aí pode dar errado, tá bom? Então, se você, caso esquecer qual que é o sentido positivo e negativo, não tem problema, adota o que você quiser, tá? Nós estamos adotando o sentido anti-horário como sendo negativo, aliás, anti-horário positivo e o horário negativo, tá bom? Então, aí você desenha aqui do lado, você faz um desenhozinho dizendo, ó, tá vendo aqui o menos, se empurrar a ponta direita para baixo é negativo, se empurrar a ponta esquerda para cima é positivo, a ponta direita, né? A ponta direita para cima é positivo. Igual tá no desenho ali do lado direito, tá bom? Feito isso, agora você vai pegar aqui pacientemente, nosso cachorro está atrapalhando hoje. Espera um pouquinho, deixa eu lá puxar a orelha dele. Deixa a porta. Deixa a porta. Tá alguém querendo pular o muro ali, tá? Ele fica meio agitado quando alguém quer invadir o quintal. Já voltou para correr já. Então tá.
Então vamos lá, olha a força F, volta na figura ali, a força F, vou marcar aqui para você, tá vendo a força F? Então você vai pegar essa força F e vai desenhar uma igual aqui embaixo, ó. Só ela, mais nenhuma, só ela, sozinha ali, ó, sozinha, vai desenhar a força F. Se eu aplicar uma força F nesse ponteiro aqui, o que vai acontecer com ele? Essa ponta aqui do lado de cá vai girar para onde? Para cima ou para baixo? Responde para mim. Para cima. Para cima. Então, para cima aqui, o girar no sentido anti-horário é positivo. Então, aquele primeiro momento ali, para a gente, vai ter um sinal positivo, tá? Ó, vai ser positivo. O que eu vou fazer? Eu vou apagar o sinal negativo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos apagar ali o sinal negativo. A gente já sabe que ele é positivo. Beleza. O próximo agora. Como é que eu faço, professor? Você tira isso daqui, exclui, apaga. Você vai analisar só a força-peso, ó. Olha o peso ali, tá vendo? Traz ele para baixo, ó. Tá aqui, ó. Desenha a força-peso ali. Desenhou? Desenhou. Aí vocês perguntam, se eu aplicar só aquela força ali, naquela posição, apontando para baixo, esse ponteirinho vai girar para onde? Para cima ou para baixo? Né? No sentido... Para cima. Né? Essa ponta aqui, né? Essa ponta vai virar para cima, vai girar no sentido anti-horário que a gente adotou positivo. Então você vai fazer o quê? Nesse momento da força-peso, você vai colocar um sinal também positivo, tá bom? Então, vou apagar lá o sinal negativo, deixar apenas o positivo. Ó. Pronto, ficou tudo positivo, tá? Então, o momento, né? O momento... você vê que os sinais deram iguais? Por quê? Porque ambas as forças estão do lado, você não vai decorar isso, não. Você tem que adotar essa questão do ponteiro aí. Mas você percebe que faz sentido, né? Que as duas forças estão contribuindo, tanto o peso quanto o F, né, estão contribuindo para que essa linha vermelha, esse ponteiro, girasse no sentido anti-horário. Por isso que o sinal deles, tá vendo? Do momento de F e do momento de P são o mesmo. Que eles têm a mesma contribuição no sentido de uma possível rotação. A gente sabe que a barra não vai girar, né? Mas se somente essas duas forças fossem aplicadas, né? Mais o apoio ali, a barra giraria no sentido anti-horário. A gente sabe que ela está em equilíbrio, mas se aplicasse as forças separadamente, ela giraria. Então agora vamos olhar para o FA, né? Vamos apagar essa coisa que está aqui, essa força. Vamos olhar para o FA. Como a força FA ela está exatamente sobre o eixo, né? Então, se eu aplicar a força FA aqui no eixo, não vai mover nem o ponteiro nem para o sentido horário, nem para o sentido anti-horário. Né? Vai ficar no eixo, vai ficar ali, não vai mexer o ponteiro, tá? Então, aí não tem nem sinal, né? Aí o que você faz? Você vai dizer o seguinte, professor, se a força está exatamente sobre o x igual a zero, então o momento dessa força é zero. Então você vai pegar aqui, ó, vai dizer que é zero. Não tem sinal nem mais nem menos. Se você colocar sinal ali, tanto faz, né? Se você colocar mais ou menos, mais zero e menos zero é a mesma coisa, tá? Para a última força agora, a força FC. Olha para a força FC, ela está aplicada aqui, né? Ó, força FC aplicada ali. Se eu aplicar essa força FC naquele ponteirinho, preso àquele eixo, gira para baixo. Então, sinal negativo. Então, vamos aqui, ó, marcar o sinal negativo. Então, apaga lá o sinal positivo, só deixa o negativo. Ok? Então, nós teremos dois momentos positivos e um momento negativo. Tranquilo? Definido isso, agora a gente pode substituir. Aqui não tem, né? Sinal, pode tirar. Nós podemos agora, então, vou deixar o maisinho aqui, mas você sabe que vai dar zero. Nós vamos fazer o que agora? Substituir, né, no lugar de cada momento daquele, nós vamos colocar o produto da força vezes a distância, né? Então ficaria assim, ó. Vou reescrever tudo de novo. Ó. O que é o momento de F? Vai ser ali, ó. Agora é mais, né? Vai ser a força F vezes a distância de F até a origem, né? Ao apoio. Vamos botar aqui aqui, ó, x igual a zero. Tá até apagado ali, né? Deixa eu escrever de novo aqui, que o meu x virou um negócio meio estranho. Que seria o nosso x igual a zero, aqui, ó, x igual a zero, onde a setinha está apontando, que está naquela bolinha vermelha. Então é aqui, tá vendo? Que seria o nosso x igual a zero. Bom, então a gente vai ter que ficar voltando aqui na figura para ver as distâncias, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos escrever só a expressão, né? Vou escrever F vezes D para tudo. Então vai lá, mais... Qual a força agora? Força-peso, né? Força-peso, ou simplesmente peso, né? Do bloco B. Do bloco B não, da barra. Peso da barra, não põe vetor não, põe só o valor. Vezes a distância, né? Daquele peso da barra, da força peso da barra. Vamos chamar só de peso, que acho que vai ficar mais resumido, né? Peso da barra, vezes a distância, né? Do peso da barra até a origem.
Agora aqui o próximo é menos, né? O último momento lá, o momento da força Fc, vezes a distância dessa força Fc até a origem. Isso tudo tem que dar zero. Deixa eu apagar isso aqui para poder escrever o zero ali. Isso tudo tem que dar zero. Ok? Então é isso aí, ó. No final você vai chegar nessa expressão, né? Então você vai ter ali a força multiplicando por distância e os sinais dos momentos, entendeu? Isso que você tem que chegar, tá? Você tem que chegar nessa equação aí, tem os sinais corretos. Perceba, né, que é naquela mesma ideia de forças, né? Vai ter alguns momentos positivos e uns momentos negativos, alguns ou um, né? Na hora que você somar tudo, tem que dar zero, pois a barra está parada, é equilíbrio, tá? Equilíbrio, só que você está aplicando aí momento de uma força. Então, quando você falar assim, ó, pela primeira lei de Newton, a barra está em equilíbrio, nós podemos escrever o quê? Aí nós podemos escrever que a soma das forças é igual a zero, nós podemos também escrever que a soma dos momentos é igual a zero, tá? Então, são essas duas condições. Então, tá aí. Agora é saber, né? Substituir os valores e saber se com essa equação que está aí eu consigo responder a pergunta, ou seja, qual o valor de F para manter aquele conjunto todo em equilíbrio. Vamos substituir o que a gente conhece para saber se é possível responder a pergunta? Vamos lá, então. F eu não conheço, quero descobrir. Distância de F é o x igual a zero. Vamos voltar na figura lá. Qual é a distância de F a x igual a zero? Por favor, determinem para a gente. 2 metros. Então, você vai colocar aqui 2 metros. Se quiser colocar o mais aqui, sem problema nenhum. Mais força. Eu podia botar força logo também, né? Vamos botar força. Não vou ter no 2 lá. Ah, força não tem, tá? Por isso que eu não coloquei. Mas tá certo. É a força-peso que a gente tem, né? Vamos ver lá qual é o valor da força-peso. Peso. Tá lá, 50 newtons foi dado. Então, você vem aqui e coloca 50. Qual a distância do peso até o x igual a zero? Olha lá na figura e responda para mim. Meio metro. Meio metro. Então, vamos colocar meio metro. Como eu usei a distância F aqui em metros, tá vendo? Então, tem que usar outra também em distância em metros. Então, eu vou colocar meio. Eu não posso colocar 50 aqui, tá? Se eu colocar 50 aqui, centímetros, eu tenho que colocar aqui 200 centímetros. Eu tenho que manter as mesmas unidades. Você pode até usar em centímetro, mas desde que você escreva todas as medidas em centímetro. Então, no caso dos momentos, você pode usar as distâncias de centímetros, tá? Não tem problema, desde que você coloque todas as distâncias em centímetros. Aqui nós estamos usando metros, então lá usei 2 metros, né, para a força F e meio metro para a força peso. Menos, finalmente, a força FC. Cadê a força FC? 500 newtons, né? Ela aplica uma força, o bloco aplica uma força na barra de 500 newtons. Vamos colocar aqui 500 vezes a distância de FC. Essa eu não sei, aceita ali. Qual a distância de FC até a origem, ao eixo, ao apoio x igual a zero? Qual é a distância? 80 centímetros. 80 centímetros. O que é que eu tenho que fazer na hora de substituir aqui embaixo? Mudar para metro. Metro, então vai ficar 0,8 metros igual a zero. Pronto. Olhando para essa equação, você está vendo agora que só tem uma incógnita, então é possível resolvê-la. Então vamos fazer contas agora, né? F vezes 2 é igual a 2F, tanto faz escrever, se quiser deixar naquela ordem não tem problema. 50 vezes meio é a metade, né? Vai dar 25. Menos 50 vezes 0,8 vai dar menos que, aliás, 500, né? Vai dar menos que 500, né? Porque 0,8 é menor que 1, então vai dar 400, 8, 5, 40, né? Vai dar 400. Se você tiver dúvida, usa a calculadora, não tem problema. Confere aí para mim, se eu fiz certo, né? 2F, F2, tanto faz, mais 50 vezes 0,5, confere para mim, vê se dá 25. E 500 vezes 0,8, deu 400 aqui, fazendo mentalmente, né? Aí você confere na sua calculadora. O que a gente faz agora? Menos 400 com mais 25 vai dar quanto? Se quiser jogar tudo para o outro lado, vai ficar 400 menos 25, vai dar 375 newtons. Newton? Não é newton ainda, né? Deixa eu colocar a unidade no final. Deixa só 375, agora sim vai virar newton. 375 dividido por 2, agora vai ser newton. Agora vamos fazer a conta aqui, 150, 185, 187,5, acho que é isso. Vou fazer na calculadora aqui para a gente conferir. Calculadora, onde que está você, minha filha?
375 dividido por 2. 187,5. Agora sim a gente pode escrever Newton, né? Que agora é força em Newton. Se você quiser repetir aqui o resultado, 187, quiser arredondar aí, né? Para 188 também, tá bom, né? Não tem problema. Já que as medidas não tem tantos logaritmos assim, né? As medidas ali estavam com 3 logaritmos, né? 3, 2 logaritmos, então você não precisa escrever nem essa vírgula. Isso pode arredondar para 188, que está ótimo. Mas se quiser também deixar o 187,5, também não tem problema. Só é ruim quando dá muito quebradinho, né? Aquela 187, 5892, 4785, 4797. Aí você vai e não precisa escrever tantas casas decimais, né? Você vai contar quantos algarismos significativos tem as suas medidas ali, né? 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3. Então você pode escrever a resposta com 3 algarismos, que já está ótimo. É só arredondar para 188 newtons, tá bom? Se quiser deixar assim, não tem problema. Então essa é a força F necessária para sustentar. Vamos fazer uma comparação entre a força F que eu aplico e o peso do bloco lá, daquele bloco. Vamos ver. Olha só, o bloco tem um peso de 500 newtons. 500 newtons. A barra tem um peso de apenas 50 newtons. E eu, com a força de apenas 187,5 newtons, consigo equilibrar aquele bloco que tem um peso de 500 newtons, entendeu? Então esse é o poder da alavanca. Quem é que falava da alavanca? Acho que já era Aristóteles, né? Lá, sei lá, antes de Cristo, lá já falava em alavanca, né? Acho que era ele que falava lá que se tivesse uma alavanca, né? Um ponto para apoio, ele moveria o mundo. Estava falando sobre o quê? Estava falando sobre essa capacidade, né, de usar alavancas e você conseguir ampliar as forças aplicadas. Não era Arquimedes, não? É um dos dois, eu não lembro se foi Aristóteles ou Arquimedes. Pode ser Arquimedes. Arquimedes era muito estudioso, né, de física. Pode ser. Aristóteles é mais filósofo, né? Pode ser Arquimedes, sim. Pode ser que você tenha razão. Arquimedes era fera. Arquimedes estudava bastante matemática e física, né? Vamos lá. Cadê aqui? 50 newtons, 500 newtons... 187 newtons, olha só, força bem menor para sustentar o corpo. Esse tipo de alavanca aqui, né, é uma alavanca chamada interfixa, tá vendo? O primeiro nome que eu coloquei ali, ó, interfixa, é essa alavanca. Por que tem esse nome? Vamos dar nomes aqui. Deixa eu voltar, estou indo e voltando. Tá vendo aquela figura ali da barra, né, da prancha, o ponto de apoio e a carga, né, ali a caixa. Então a força, quem está usando a alavanca? Era eu, né, que estava lá sustentando, ou alguma pessoa que estava sustentando lá a alavanca. Então você tinha a prancha, ou pode chamar de alavanca, aquela prancha, né? Você usou para sustentar aquele corpo. Você queria subir um pouquinho o corpo para colocar em cima de alguma carroceria, de alguma coisa, né? Você usou uma alavancazinha. Hoje em dia ninguém usa, né? Hoje em dia já usa os equipamentos mais modernos, guindaste, né? Sabe que alguém usa alavanca hoje? Rapaz, a gente usa sem nem saber. Depois a gente vai mostrando alguns exemplos, você vai ver que você usa sem saber. Por exemplo, quem usa um carrinho de mão é uma espécie de alavanca, né? Depois a gente vai ver isso. Ah, a alavanca você usa para transportar, né? Funciona ali, além de funcionar como alavanca, funciona como meio de transportar, né, um objeto, né, uma carga. Então vamos lá, vou desenhar novamente, de novo, professor, vou desenhar novamente aqui a nossa prancha. Aqui tem onde ela estava apoiada, não é isso? Agora nos interessa só as forças, né? Então tinha a força que o operador faz, a pessoa que está ali, né, usando a alavanca, é essa força F aqui, né? Então toda vez que você tiver a força que o operador está fazendo, ela vai ser chamada de força potente. Podia ter chamado força do operador, né? Ficar mais fácil de guardar, né? É mais fácil. Ah, força que o operador, força que a pessoa, né? Força que a pessoa está fazendo. Pronto, né? Seria mais fácil, né? Mas pode ser uma máquina, né? Força que a máquina está fazendo, né? Para sustentar ali o objeto, né? Força que a corda está fazendo para sustentar o objeto. Então essa força aí é a força potente, tá bom? Então se tiver uma máquina ali puxando, ou uma pessoa empurrando, puxando ou empurrando, tanto faz,
vai ser a força potente, né? A força usada para erguer o objeto, tá? Então a força que o objeto faz, o objeto que está sendo erguido era a caixa, lembra? Então tá aqui, ó. A força que a caixa está fazendo, vou chamar de força C, né? É chamada de força resistente. É como se estivesse resistindo ao seu esforço lá, né? Você está fazendo... Podia chamar de força contrária, professor, seria mais fácil. Poderia ser, né? Força contrária, força opositora, né? Força de oposição, né? Podia, mas eles deram o nome de força resistente, né? Ele opõe, né? Põe uma resistência ao seu, né? Você quer fazer um esforço para levantar a caixa, ok? Resistente. Você quer fazer uma força para levantar a caixa, a força está se opondo. Então a força oposta a que você está fazendo, que se opõe à sua vontade, né? Você quer erguer a caixa quer voltar para o chão, né? Então ela está se opondo. Então essa caixa está fazendo uma força na prancha. Ele está resistindo, né, o seu esforço, ele tentando pelo menos, né? Então se chama de força resistente, tá? Então tem a força potente que você está fazendo, ou um equipamento, um motor, né, está fazendo ali, um animal puxando, sei lá, alguma coisa que está fazendo essa força que está querendo erguer a caixa. E a caixa está fazendo uma força contrária a esse movimento, a essa força de potente, então é a força resistente. E a força feita do apoio, né, pode chamar força do apoio, né? Podia chamar de força do apoio? Pode, né? Força do apoio, que não sei nem como é que seu livro chama, né? Força do apoio, força, chama de fulcro, né? Esse ponto onde apoio, fulcro, né? Não gosto dessa palavra, não. Acho feio. É fulcro. Fulcro é o apoio, né? Você pode usar lá o dicionário. Olha, o que é fulcro? Né? Deve ter vários significados, mas no caso aqui é a força, não é a força não, né? O fulcro é o apoio. Então a força ali que o apoio está fazendo. Alguns chamam esse ponto aí, geralmente esse ponto onde está apoiado, às vezes é um eixo, né? Um eixo de rotação, né? Alguma coisa que está prendendo, igual na porta, por exemplo, quando você abre a porta, né? Qual seria o ponto, entre aspas, o ponto de apoio da porta quando você está girando a porta, né? São aquelas dobradiças, não tem um eixozinho da dobradiça ali? Depois você pega, quando você estiver abrindo uma porta, você olha no cantinho da porta, você vê lá, né? Geralmente tem quantas dobradiças? 3, né? Deixa eu ver a minha aqui. A minha aqui tem três dobradiças, né? Olha a do meio, que fica no meio, né? Você tem tipo um pininho ali, né? Então aquelas dobradiças ali, elas se movem, né? Elas mexem e giram em torno, uma banda dela ali, né? Uma parte dela gira quando a porta abre, né? Vai girando uma parte da dobradiça junto com a porta. Então gira em torno daquele eixo, né? Daquela pecinha ali. Não é um parafuso não, é simplesmente um pino que é colocado. Dá para tirar até... Pegando uma chave de fenda, um martelinho, você vai batendo, você consegue até tirar, né? Mas não faz isso não. Eu estou falando que é possível tirar, não precisa de parafusar nem nada, né? Ela é só batida ali. Então a porta gira em torno daquele eixo ali, né? Então seria o apoio da porta, seria ali, entendeu? Seria aquele ponto ali, tá? Ok? Então é isso. Então ali no caso da nossa barra é simplesmente um apoio, né? Não está preso, né? Só está apoiado, mas às vezes está preso no caso da porta, um portão, né? Um balancinho que você vai lá no parque, né? Fica lá na gangorra, não tem? A gangorrazinha, fica um do lado, um do outro e fica balançando ali. Você gosta muito de fazer isso, né? Ou gostava? Então você fica balançando, tem um ponto ali que fica, né? Serve de apoio, mas ele é preso lá, né? Não é simplesmente apoiado, ele é preso, tem um eixo ali de rotação, né? Então você fica balançando ali, né? A gangorra, aí você tem um ponto de apoio, né? Tá? Então ali a força de apoio é feita ali. Esse ponto aqui, né? Eles geralmente chamam de polo, P-O-L-O, ou um ponto fixo, tá? Ponto fixo. Ponto fixo por quê? Porque se essa prancha ali balançar, aquele ponto não vai balançar, ele vai só, né? Vai oscilar ali, vai girar aquele ponto, mas não balança. O que balança, né? O que sobe e desce são as outras partes, né? Se essa descer, a outra sobe, mas o ponto central não vai subir nem descer, só vai girar, entendeu? Então por isso chama ponto fixo. Então, você tem que ter esses nomes somente, o ponto de apoio ou ponto fixo, né? Ali, do lado direito, nesse caso, ficou nossa força resistente, do lado esquerdo, nossa força potente. Então, essa gangorra aí, essa alavanca, é chamado de interfixa. Interfixa. Você vai entender esse inter, né, de entre. Inter é estar entre, ok? Estar dentro, estar entre. Está entre foi boa. Está entre, ok? Você vai entender com essa ideia, né?
E fixa, interfixa. Por que fixa? Porque, na verdade, é uma alavanca interfixa. Por quê? Porque é o ponto fixo que está entre as duas outras forças, tá vendo? A força que é feita nesse ponto ali, a força do apoio, está entre a força potente e a força resistente. Então, o que está entre, isso que está ali no meio, ou entre as duas forças, é o apoio, é o ponto fixo. Então, por isso que entre as forças, ou lá no meio, você tem o ponto fixo. Então, por isso, interfixa, o que está no meio é o ponto fixo, ok? Ou o apoio. Só isso, né? Eu vejo mais como curiosidade esses nomes, né? Mas já que aparece no livro de vocês, a gente comenta, porque de repente você vai fazer algum exercício lá do seu livro, né? Aí você vai olhar uma alavanca interfixa e você vai se assustar. Aí você não precisa se assustar, né? Quando falar lá uma alavanca interfixa, você sabe que o apoio ou o ponto fixo fica no meio entre a força resistente e a força potente. Entendido? Entenderam sim ou não? Diga. Sim. 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 Beleza. Professor? Tivemos vários votos no sim, nenhum voto no não, então o sim venceu. Vai lá, diga. Aqui tem um aluno, Vitor, ele está pedindo para o senhor passar um exemplo que cai no Enem, em vestibulares. Todos os exemplos que eu fazer pode cair. Agora, eu não tenho como saber que vai cair, né, velho? Teve uma vez que eu falei, dei um exemplo desse e caiu tão parecido, foi tão parecido o exemplo que eu dei, um que caiu no Enem, que o aluno veio perguntar: professor, foi você que fez a prova do Enem? Eu falei: não fui eu, foi apenas uma coincidência. Então não tem como saber o que vai cair, né? Mas qualquer um desses exemplos poderia ser um exemplo que caísse no Enem, né? Não é nosso objetivo aqui, mas... Teria alguma questão do Enem, alguma questão de vestibular, alguma coisa assim? Tem, eu não tenho aqui agora, mas você mesmo pode procurar sobre alavancas, né? Você vai achar lá, tem uma que é uma ferramenta, né? No seu livro mesmo tem uma parecida, eu acho, né? É uma chave de boca que chama, né? Chave de boca, a pessoa aplica uma força, aí ele pergunta qual é o momento daquela força. É muito simples, né? Se você conseguir fazer esses exercícios que a gente faz aqui, você vai fazer qualquer exemplo do Enem, porque as questões do Enem costumam, né? Nem todas são, né? Costumam ser mais fáceis do que essas, porque o Enem é uma prova bem genérica, né? É uma prova que é dada para todas as áreas, né? Nem todos os alunos, né, vão ser bons em física, né? Então, por exemplo, o cara que às vezes vai fazer lá para biologia, né, ele não vai focar o estudo dele em física, né? Então, as questões não são difíceis para que o aluno de biologia também consiga responder, né? Então, são questões simples iguais a essas que a gente passa aqui, ou até mais simples, né? À medida que a gente for avançando aqui, nós vamos fazer exemplos que podem ou não cair no Enem, né? Se vai cair ou não, aí vamos um exercício do livro. Não é? Mas primeiro a gente tem que explicar, né, o assunto. Depois, quando a gente explicar o assunto, eu vou abrir questões aqui de vestibulares, por exemplo, né? Que pode ter até alguma do Enem. Questões vestibulares são tipo questões do Enem, né? Aí a gente faz depois, né? Primeiro tem que explicar o que é alavanca potente, o que é alavanca interfixa, o que é alavanca interpotente, interresistente, interfixa. A gente só falou da interfixa, né? Faltam outras ainda, faltam duas ainda. A gente vai fazer outro exemplo aqui, mas só vou dar um exemplo para a gente explicar, né? Explicar o que é, não vou fazer conta não. Vamos dar um exemplo aqui, parecido com esse, né? Suponha que eu temos aqui uma... Você viu cerca na roça? Já foi na roça, né? Aí você tem lá, às vezes, umas cercas feitas com madeira e arame farpado, né? Então, uns tocos, né? Não sei como é que eles chamam esses tocos que eles fincam lá, né? Para fazer as cercas, né? Ele põe aqui uns toquinhos de, sei lá, de 2 em 2 metros, né? Finca um toquinho lá de 1,5 metro, 1,5 metro, e depois vai passando o arame, né? Isso aqui é o contrário, a gente não está fazendo uma cerca, né? O dono da roça ali está querendo desmontar a cerca. Só que ele está sem uma enxadinha para arrancar, porque ele teria que cavar aqui, né? Ele quer arrancar esse toco aqui, né? Esses tocos da cerca, para mudar a cerca de posição. Então, ele teria que cavar aqui, né? Teria que cavar aqui, né? Cavar o buraco e depois puxar o toquinho para cima. Como ele estava sem um enxadão, sem enxada, sem cavadeira, ele teve a seguinte ideia, né? Ele tem uns pedacinhos de corda, né? Tinha um pedaço de madeira maior, algumas hastes lá, tinha alguns pedaços de madeira lá, né? Na própria
próprios desmatamentos que eles faziam lá, e sobrou uns pedacinhos de madeira. Aí ele fez o seguinte: quero arrancar esse toco, eu vou fazer o seguinte então, vou botar aqui um apoio, um pedacinho de madeira aqui, no cantinho, vou pegar a haste de madeira que eu tenho aqui, vou fazer o seguinte, vou apoiar a haste de madeira que eu vou passar encostado aqui nesse toco, encostado aqui, ó, ele tem uma haste de madeira lá, um pouquinho torta, né? Uma haste de madeira, aí ele pede ajuda ao filho dele lá, ele pede o filho para segurar a haste de madeira ali, deixa eu colocar ela mais na horizontal, né? Se tiver colocar muito em pé, na hora de empurrar vai ficar um pouco difícil, né? Vou botar mais deitado aqui, fica mais fácil até de depois de empurrar. Então essa haste aqui de uma madeirinha, tá? Não pode ser muito fina, né? Porque senão na hora que ele empurrar ali, ela quebra. Então não pode ser muito fina, não, né? Então suponho que é uma madeirinha com um diâmetro razoável que dê pra gente fazer um esforço, né? Então beleza, aqui é o chão. Aí o filho dele está só segurando ali para não deixar essa peça de madeira cair, né? Fazendo uma força só para sustentar. Aqui está passando do lado, tá? Aqui, ó, a madeira passa do lado, não está passando dentro da peça, não. Ele teve que amarrar, né? Ó, eu vou amarrar aqui. Então ele foi e passou uma corda aqui, deu várias voltas, prendeu aqui nas irregularidades da cerca, né? Prendeu ali. O que ele vai fazer? Ele vai empurrar, agora que está amarrado, ele vai empurrar aquela alavanca ali para cima para tentar arrancar esse toco aí do chão, né? O toco está enfincado aqui no chão, não sabe quantos centímetros abaixo. Já tem bastante tempo que esse toco está aí. Ele está querendo arrancar. Então ele está fazendo isso, ele amarra ali e empurra a alavanca, né? Empurrando esse toquinho para cima, tá? Então eu vou dar as medidas para você. Eu vou dar o nome dessa alavanca aqui. Não precisa fazer conta não, vou dar algumas medidas aqui só para você ter noção de distâncias e dimensão. Empurra do lado da força F. A força F é a força que ele está fazendo para cima, né? Empurrar aí é para cima, né? Empurrar para o lado. Tá, entendi. Ele está empurrando para cima, tá bom? Então a força F ali é a força que ele está fazendo. Não, por enquanto ele só está segurando a madeira ali, né? Aí quando ele for arrancar, ele amarrou ali, ele vai arrancar, ele vai ter que aumentar essa força F. Ele aumenta para tentar puxar essa tora, tá bom? Então tem as distâncias ali, suponho que ali nós temos 2 metros de comprimento. Não vai calcular nada não, só estou colocando as medidas aqui para você ter uma noção aqui da dimensão do problema, tá? Nós não vamos calcular nada, aqui eu só vou dar o nome dessa alavanca aqui. Então aqui nós temos 2 metros de comprimento, e aqui nós temos apenas 40 centímetros de distância, né? Aqui é do centro, né? A linha não está muito boa, não, deixa eu desenhar de novo. A linha aqui, ó. Entendido? Então a força que o nosso amigo vai fazer é aqui, tá? Ela vai fazer uma força aqui para cima para arrancar, tentar arrancar aquele toco dali, tá bom? Então vai fazer uma força ali para cima. Primeiro que ele tem que vencer o próprio peso da prancha, né? Ali, o próprio momento do peso da prancha. Então ele já tem que fazer uma força pequenininha só para sustentar a alavanca dele. E tem que fazer uma força extra para arrancar, né, aquele toco ali. Então vamos lá. Só quero notar aqui, só quero que você verifique onde está o ponto de apoio ou o ponto fixo. Diga para mim onde está. Está na direita, está no meio, está na esquerda. Vou marcar aqui. Diga para mim, está no meio, está entre as forças, está mais à direita, está à esquerda. Onde está o ponto de apoio aí? Diga para mim. Está mais à esquerda. Está aqui apoiado nessa peça de madeira, né? Então aqui nós temos o apoio. Ó, vou marcar aqui uma seta, né? Essa seta é a força, né, que o apoio está fazendo na alavanca. Vamos chamar de força que o apoio está fazendo. Então esse seria o nosso ponto fixo, né? Então aqui seria o ponto fixo ou ponto de apoio. Você dá o nome que você achar melhor. Então aqui o nosso, aqui, ó. Deixa eu fazer de azul para você enxergar melhor. Ó, daqui seria o nosso ponto de apoio ou ponto fixo. Ponto de apoio ou ponto fixo. Ok? Ok. Tá, então, enquanto ele está aplicando aquela força F para cima, né, tentando arrancar ali o toco, para onde aponta a força resistente, a força que se opõe à força que o nosso amigo está fazendo? Onde está essa força? Onde está? Diz aí para mim. Aqui, né?
Isso, o toco está fazendo uma força, a alavanca está amarrada no toco, então quando ele empurra a alavanca para cima, a alavanca empurra o toco para cima, né? Então, ação e reação. Se a alavanca empurra o toco para cima, o toco empurra a alavanca para baixo, porque os dois estão amarrados ali, né? Ele amarrou bem amarrado, não está escorregando, né? Pode ser que escorregue, né? Se não amarrar direito ali, pode ser até que ele não consiga, né, arrancar o toco, que escorregue, mas se não escorregar, então o toco ali, através das cordas, vai fazer uma força para baixo, que a gente vai chamar de força resistente, força R, né? Não é resultante não, tá? Força resistente. Então aqui nós teremos a nossa força resistente. Vamos anotar aqui, né? Força resistente, a força que o toco está fazendo. E onde nós temos nossa força potente, a força que o operador está fazendo, a força que a pessoa está fazendo, onde é que ela está? Está aqui, né? No cantinho. Então essa é a força potente. Ela que é a força necessária para tentar arrancar ali o toco. Então essa alavanca, veja os três nomes de alavancas: alavancas interfixa, interpotente e interresistente. Qual nome desses você escolheria para esta aqui que nós desenhamos? Qual nome que você escolheria? Interresistente. Interresistente. Porque a resistência está entre as forças? Porque a força de resistência está ali, né, entre as outras duas, exatamente, né? A força de resistência está entre as forças do apoio e a força potente, né? A força que o operador está fazendo, a força que a pessoa está fazendo. Então, como ela está ali entre as duas, então a alavanca interresistente. Então, o nome da alavanca é dado pela força que está entre as outras duas que você... São três forças, tá? Né? Basicamente são três forças na alavanca: a força do apoio, a força de resistência e a força de potência, né? Então são essas três, tá? Então você vai verificar quais que estão no meio, ou qual que está no meio, na verdade, né? Aí você vai dar o nome da alavanca. É inter alguma coisa, né? Inter de entre, né? Interresistente, interpotente ou interfixa, né? E um outro exemplo... Vamos usar um exemplo aqui, deixa eu lembrar aqui um exemplo, acho que o mais simples é de uma pinça, né? Pode pensar numa pinça como se uma alavanca, né? Pinça, para que serve pinça? Uma pinça. Tem algo parecido com pinça, quando você vai comprar aquelas balinhas, né? Que é self-service, não tem? Você pega assim, alguns restaurantes também usam, né? Para pegar macarrão também. É tipo aquilo ali, né? Aquilo não chama de pinça, né? Deve ter outro nome, mas é como se fosse aquilo. Normalmente é usado por pessoal que trabalha com como é que chama? Pinta unha, né? Tem umas pinçazinhas, às vezes, para puxar uma pelezinha, alguma coisa, né? Usa a pinçazinha, ou gente que trabalha com peças pequenas, né? Precisa segurar, precisa... Professor, diga. o alicate também entra nesses exemplos? O alicate não vai ser esse exemplo que eu vou dar agora, né? O alicate, depois a gente pode desenhar o alicate aqui. Vamos desenhar o alicate aqui embaixo, né? O alicate, você vai ver. O alicate vamos desenhar assim, né? Como se fosse um... Aqui, vamos pegar aqui. Vamos desenhar alguma coisa tentando imitar um alicate, né? Desenhar uma coisa aqui, né? Então você tem aqui... Eita, deixa eu apagar esse negócio aqui, não está ficando bom. Aqui o cabo do alicate e aqui a ponta dele. Então aqui vai ter os dentinhos do alicate aqui, né? Aqui o dentinho do alicate ali. Né? Aqui tem o corpo, aqui tem o braço. Aqui tem os dentinhos do alicate. Né? Tem um formato, tem uma bolinha no meio, né? Mas só para você entender qual é o lado que a gente segura as coisas, né? Então tem uma parte aqui mais ou menos assim. E aqui o cabo, não é isso? E aqui tem um eixozinho, né? Então a parte fixa fica no meio, tá vendo? Então se você for prender alguma coisa aqui, então você vai estar fazendo a sua força desse lado, né? Tá vendo? Então você está segurando com a sua mão aqui, então você vai estar aplicando aqui a força potente, né? Está aplicando para prender alguma coisa, um parafuso, ou quebrar alguma coisa, né? Você quer quebrar uma casquinha de alguma coisa ali, né? Ou segurar um parafuso, apertar um parafuso. Então aqui seria a força contrária aqui, a força resistente. Como o ponto fixo está entre a força resistente e a força potente, então o alicate funcionaria como uma alavanca interfixa, entendeu?
No caso da pinça, não, né? A pinça, aqui volta aqui para cima, né? A pinça está também, ela é presa aqui na extremidade esquerda, por exemplo. Não precisa ter articulação, não, é flexível, né? Então você vai apertar aqui, por exemplo, né? Para segurar alguma coisa, né? Então sua força potente vai estar aqui, né? F potente. A força potente está no meio, né? Você está segurando alguma coisa aqui, então a força de resistência, ou a força resistente, está na extremidade também, tá vendo? Tanto faz o alicate como a pinça, a força resistente está na extremidade, mas os pontos fixos, tá vendo? São diferentes, né? No alicate está no meio, tá vendo? E na pinça está no canto esquerdo. Então o que está no meio na pinça é a força potente. Então seria um exemplo aqui da pinça e uma alavanca interpotente, né? Porque a força potente está no meio, tá bom? Está entre as outras duas. Então seria no caso do alicate não, né? Seria uma alavanca interfixa. Então esses são os 3 tipos de alavanca, né? Só para você não se assustar, né? Caso você ler algum problema. Rapidão, só para me terminar de copiar. O Da pista mesmo, só para me copiar as coisas. que você quer fazer? Subir? Aí tá bom. Eu fiz um rascunhozinho aí, né? Se você quiser fazer só para me copiar aqui. Se você quiser fazer um desenho mais bonito que o meu, pode fazer. Porque o meu não está muito bonito, não. Agora nós vamos dar aqueles exemplos que vocês pediram. Nós temos pouco tempo, mas a gente dá alguns exemplos. Dá um exemplo hoje, né? E na aula que vem, que é segunda-feira, a gente pode já partir já direto para os exemplos, né? A ideia de equilíbrio de corpo extenso, a gente já deu a ideia básica, que é a soma dos momentos, né? Igual a zero. E a classificação dessas alavancas aí, que pode aparecer também, né? A gente pode falar também do uso de polias, mas a gente pode deixar isso para quando estiver falando do movimento circular, essas coisas, não tem problema. A gente pode deixar, por enquanto, só as alavancas mesmo. Então a gente tem que estudar o quê? Força de atrito, né? Quando a gente aplica, força elástica e essas alavancas aí. Então a gente vai fazendo exercícios disso, né? Então na aula que vem a gente pode já separar uns exemplos de exercício de alavanca aí, ou similar. E agora, nesse tempinho aí de 24 minutos, a gente pode fazer um exemplo. Fala. O senhor pode dar outro exemplo de alavanca interpotente? Que eu me lembro agora só essa mesmo, mas à medida que a gente for olhando os exemplos, pode aparecer outras aí, né? A gente pode tentar depois olhar no livro, né? Você mesmo pode pesquisar, ver se no livro tem algum outro exemplo. Eu só me lembrei dessa agora no momento, né? Mas a ideia aqui é você verificar se a força potente, né? Toda alavanca dessa aqui vai ter que ter um sistema parecido com esse. Eu podia inventar um aqui, por exemplo, né? Vamos imaginar o seguinte, ó, vamos desenhar um aqui. Imagine um suporte, né? Você tem um suporte aqui apoiado aqui na parede, tem uma articulação e uma barra, né? Uma barra horizontal, né? Uma barra horizontal, ela pode se mover, né? Para cima ou para baixo, tá? Pode se mover para cima ou para baixo. Então, uma barrinha horizontal e aqui você tem um suportezinho aqui, né? Um objeto, um suporte não, um objeto aqui, um semáforo, por exemplo, né? Aí vamos supor que nós tivéssemos aqui uma corda, né? Uma corda aqui, ó. Se você pensar, essa corda está sustentando essa barra. Se eu cortar essa corda, essa barra vai cair, né? Ela vai girar aqui e vai bater na parede, né? O sinal de trânsito vai cair também. Então, se você pensar isso aqui como sendo uma alavanca, ela seria uma alavanca interpotente, né? Porque essa barra aqui está sendo sustentada por esse fio, né? Então, é o fio que não permite que a barra caia. Então, você poderia tratar essa força de tração como uma força potente, né? Força potente. Isso aqui não seria propriamente uma alavanca, né? Mas você poderia interpretá-lo como uma. Então, a força potente estaria aqui, né? Seria a força de tração. Essa força aqui, que é do peso, que está aqui na extremidade, seria a força resistente, né? Então, toda vez que a força potente estiver entre o apoio ou o ponto fixo, então você poderia chamar de alavanca interpotente, entendeu? Toda vez que tiver uma situação. O que eu me lembro aqui agora, no momento, é de uma pinça, né? Uma pinça. Então, qualquer dispositivo que você tiver construído como se fosse, né, uma pinça, você vai ter um funcionamento como sendo uma alavanca interpotente. Em termos de aplicação de força, de ganho de força, ela não é boa, né? Porque, na verdade, aqui você está perdendo força, né? Para você sustentar aquele corpo ali, por exemplo, né? Com determinada força, você vai ter que aplicar uma força muito maior do que a necessária, porque a força que você está aplicando está exatamente no mais próximo do ponto de apoio. Se a força que você aplica é mais próxima do ponto de apoio do que a força resistente,
você vai ter que compensar isso fazendo uma força maior, entendeu? Porque a distância é menor. Então, não é uma alavanca, vamos dizer assim, que traga vantagens, né, em termos de aplicação de força, né? É só uma questão de comodidade, né? Uma questão de comodidade, você pegar alguma coisa, né? Alguma coisa de sustentar, né? Alguma coisa, né? Você podia pensar também em outro exemplo, que não seria uma alavanca, mas funcionaria como sendo uma, né? Um carro, uma pessoa pescando, né? Uma pessoa pescando, né? Você tem uma... Diga! E um abridor de lata? Um abridor de lata, vamos fazer aqui um abridor de lata, vamos ver aqui. Um abridor de, pode ser de tampa de refrigerante também, né? Tampa de refrigerante, né? Um abridor de garrafa, um abridor de lata. São exemplos que a gente pode usar aqui. Vamos ver aqui um abridor de lata, né? Um abridor de lata, basicamente você vai ter um ponto de apoio, né? E você vai ter um dentezinho aqui, né? Opa, peraí, deixa eu apagar. Eu não vou desenhar um abridor, né? Eu vou desenhar uma coisa imitando, né? Então, um abridor, vamos escrever aqui. Abridor de lata. Porque se eu não escrever, a pessoa não vai saber o que é, né? Pelo desenho, pelo menos. Pelo desenho, não vai saber o que é. Mas aí você apoia, quando você vai colocar o abridor de lata, você apoia, né? Você tem um dentezinho, né? Que você prende do lado da lata, né? Que serve de, como se fosse um ganchinho, né? Do lado da lata você prende, que a lata tá aqui, né? Você tem que prender aquele dentinho ali, aí tem o outro dente que corta, né? Eu não sei qual lado aqui, deixa eu ver qual lado. Pode ser para cá, assim, como se fosse um dentinho aqui, né? Um dentinho que vai cortar lá. Então, essa linha horizontal seria a superfície da lata que você vai cortar. Então, você tem um ponto aqui que você apoia na beirada da lata, aí você vai empurrar para baixo, né? Você empurra para baixo o abridor de lata aqui. Vamos supor, você vai empurrar aqui ou antes um pouquinho, não tem problema. Né? Você vai empurrar naquela extremidade ali. Então, você vai ter o quê? Uma força que você faz, a força que a pessoa faz, a força potente, né? A força contrária é a lata que vai estar fazendo aqui, né, no cortador, né? Você está fazendo uma força na lata através do cortador e a lata responde com a força contrária. Então aqui é a força que a lata está fazendo, né? E aqui você tem um ponto que você vai usar para apoiar, né, o cortador. Então o que fica no meio ali? É a força resistente, né? Força resistente. Então é interresistente. Isso, entendeu? É só uma questão de classificação, né? Uma força resistente. A mesma coisa, no abridor ele funciona um pouquinho diferente, né? O abridor é um pouquinho diferente. Vamos ver o abridor? No caso do abridor, você tem a tampinha, né? Aí você coloca o abridor, ele abraça, como que abraçasse assim, né? A tampinha. Então ela fica presa aqui, é difícil de desenhar, né? Teria que desenhar Deixa eu desenhar de outra cor aqui. Então ela fica, vamos supor que aqui é a tampinha, deixa eu desenhar a tampinha aqui de vermelho, tampinha assim, né? Aqui a borda, né? Aí tem aquele chanfradinho que está preso aqui, né? Aí você abraça aqui de tal forma, né? Que você tem uma parte do abridor, ele fica aqui embaixo, né? Embaixo da tampinha, né? Para você puxar essa tampinha para cima. Então fica mais ou menos assim, né? Aí vem aqui, né? Fica abraçado assim, então o abridor está aqui, né? Aí tem o bracinho dele ali, né? Tem o bracinho dele. Então, essa parte aqui, né? Essa parte fica apoiada em cima da tampinha, né? Quando você vai abrir, você apoia isso aqui, essa linha aqui, ó, em cima da tampinha. Então, como se fosse o apoio aqui, né? Essa região aqui, como se fosse o apoio. Você vai apoiar em cima da tampinha. Essa parte de baixo aqui, que você prendeu debaixo da tampinha, na hora que você empurrar para baixo o abridor, né? Você pode fazer o contrário também, né? Você pode abraçar pelo lado de cá e empurrar para cima. Mas aqui eu estou fazendo de um jeito que você vai empurrar para baixo o abridor, né? O que vai acontecer? Essa parte de cá vai fazer uma força na tampinha para cima aqui, então. Ó. Uma força ali, né? Então você tem um apoio, fica no meio, tá vendo? Ó, o apoio, nesse caso, pelo menos da forma que eu coloquei aqui, né? Claro, né? Então esse apoio aqui, ele fica no meio. Então o apoio seria o ponto fixo, né? O ponto que não vai girar. Então seria uma alavanca. Usando desse jeito aí, seria uma alavanca interfixa, né? Não sei se teria outra forma de usar, né? Tem alguns que fazem o contrário, né? Você tem a tampinha ali, deixa eu tentar lembrar, a pessoa prende aqui, né? Apoia, mas acho que vai dar o mesmo resultado, né? Apoia assim, né? Aí o ponto... A única diferença é que a força vai pro outro lado. Não, dá diferença sim, né? Em termos de alavanca dá diferença, ó, porque agora aqui ele apoia
Aqui ele apoiou o meio, tá vendo? O meio do abridor na tampinha. Do outro lado, quando ele faz aqui, ele apoia a extremidade do abridor lá no meio da tampinha, né? E a outra extremidade fica embaixo da tampinha, né? Aqui, ó. Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma força, por exemplo, para cima, né? Ele vai empurrar a tampinha aqui, ó. Então aqui, nesse caso aqui, a força potente está aqui, né? Potente. Teria que tirar uma foto, né? Tirar uma foto ou mostrar na sala de aula mesmo, né? Assim, no desenho fica difícil de enxergar. Mas você pode fazer isso, né? Você pode, quando você estiver aí na cozinha, você pega o abridorzinho, uma garrafinha, né, de refrigerante e vê, né, as posições que você pode colocar para abrir. Aí você vai ver que tem duas situações diferentes. Tem assim, né, que você vai empurrar como se estivesse apoiado na tampinha, então o ponto do meio é o apoio, então fica uma alavanca interfixa. Aqui, a extremidade que você vai apoiar na tampinha, você vai empurrar o abridor para cima, a parte de baixo, que é a parte do meio, está embaixo da extremidade da tampa, né? Então, essa parte do meio aqui que vai empurrar para cima, né? Então, aqui vai ser o quê? A força potente. Potente não, resistente. Potente é isso que eu estou aplicando, né? Que a força resistente, ela está no meio, né? Então, aqui é uma alavanca, funciona como interfixa, né? E a de cá, onde eu apoio, né, a extremidade no meio da tampa e o meio do abridor na extremidade da tampa, ela funciona como interresistente. Ficou horrível o desenho. Interresistente. Bom, então é só a forma aqui de apoio que são diferentes aí, né? Então o mesmo aparelho, tá vendo? O mesmo dispositivo, a mesma máquina, o nome é diferente dependendo da situação que você usa. Então o abridor de lata e o abridor de tampa de garrafa. Bom, são exemplos. Tem ainda 15 minutos? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a página, pelo menos para... Diga. As articulações do corpo humano seriam um exemplo de alavanca? Não, a articulação não. Na articulação sozinha você está falando dos pontos fixos, né? Você pode falar dos braços, das pernas, sim, né? O seu braço, sua cabeça ali, ó, se você pensar, você não pode mexer sua cabeça para baixo e para cima. Então, ali quando você está olhando o celular, por exemplo, você está olhando para baixo. O seu músculo, que fica na parte de trás ali na nuca, faz um esforço terrível. Por quê? Porque esse músculo é mais próximo do ponto fixo do que o peso, né, da sua própria cabeça. Então o esforço que você faz olhando o celular, olhando para baixo, é muito grande. Por isso que muita gente tem dor no pescoço, né? Porque fica olhando o celular assim para baixo por muito tempo e aquele músculo fica muito solicitado, força muito o seu pescoço e você fica sentindo muitas dores. Por isso que é bom usar, né, os monitores, né, do computador, os monitores, os próprios celulares na altura dos olhos, né, não abaixo, né? Ou eu estou usando, por exemplo, aqui, está um pouco abaixo. Eu coloquei em cima da impressora o computador, né, um notebook, né, mas mesmo assim ainda está um pouquinho abaixo. Não é ainda o ideal, né? O ideal é que o centro da tela fique na altura dos seus olhos, né? Aí por isso que tem, né, nos escritórios as cadeiras com regulagem de altura, né? Porque tendo o computador ali no alto, a pessoa, dependendo da altura, ela pode ajustar, né? A altura, né, que ela está sentada pelo... Achei que fosse o topo da tela, se tivesse que ficar Não, geralmente o meio, assim, da tela, o topo, não importa, né, isso, assim, exatamente o topo ou o meio, o centro da tela, o topo, o que não pode ficar, você olhando para a tela, se ela está mais ou menos na altura, né, dos seus olhos, você consegue, assim, olhar toda a tela mexendo só os olhos, né, você não precisa inclinar, né, o problema é quando você inclina a cabeça, entendeu? Se você colocar numa altura que você consiga olhar só mexendo os olhos sem muito desconforto, né, sem inclinar a cabeça, se você ficar com a cabeça reta e mexer os olhos vai ficar com desconforto, aí você tem que aumentar a tela ali, né? Entendeu? O importante é não pode estar nem muito acima nem muito abaixo. Muito acima geralmente não está, né? Geralmente o que está é abaixo, né? Principalmente as pessoas usando o celular. A pessoa senta numa cadeira, o que ela faz? Ela olha para baixo para olhar o celular que está no colo, né? Geralmente coloca assim, né? Mais baixo. Isso aí não tem jeito, né? E teremos no futuro, daqui a alguns anos, seres com pescoço mais grosso, de tanto olhar para o celular, e dores de coluna. Mas vamos lá, não vai dar tempo, né, mas a ideia seria aqui abrir, deixa eu ver se eu consigo achar aqui o documento, esqueci de abrir antes, acho que está no download, deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu consigo abrir aqui para você ver. Então vamos lá.
Nós estamos estudando estática, página 43. Vamos lá na página 43. Cadê a página 43? 26 ainda, meu Deus. Pronto. Ah, podia digitar a página, né? Mais fácil. 43. Temos aqui, ó, um martelinho sendo usado para arrancar o prego, tá vendo? Um exemplo de alavanca. Tem uma porta ali sendo aberta. Tem uma chave aqui, ó, tá vendo? Chave de, não sei como é o nome, chave de boca, não sei. Isso aí que eles chamam de... Segundo o manual da moto Honda, o valor considerado do torque para apertar a porta no eixo de... Aí não falou o nome da chave. Tá aí a chave, tá vendo? Ele vai aplicar uma força ali, então isso aí vai funcionar como sendo uma alavanca, né? Uma alavanca interresistente, né? Aqui no caso do martelo, uma alavanca também interresistente, assim por diante. Depois você analisa com calma, né? Temos aqui um caminhãozinho, não é alavanca, né? Mas você pode usar aqui, bacana esse exemplo, né? Você pode usar aqui as condições de equilíbrio para determinar aqui, ele quer provavelmente o peso, né? Que ficou fácil, né? O peso do caminhão, ele já deu os valores todos ali, ficou moleza, é só somar tudo. Aqui não sei do que se trata, vamos ver outro exemplo aqui. Aí na aula que vem a gente pode fazer esses exemplos aqui, tá? Que eu estou mostrando para vocês aqui. Na sexta, né? Sexta não, segunda, né? Nossa aula, segunda-feira a gente pode fazer. Não dá tempo de fazer muito, pelo menos uns 2 ou 3, né? Isso aqui que você está vendo são questões que foram tiradas de vestibular, foram tiradas de Enem, tá vendo? São questões aí que... Essa aqui, né? Seria uma questão típica, né? De Enem, de vestibular, né? O cara ali apertando um parafuso numa roda, né? Aqui tem outro sistema, deixa eu ver esse aqui do dente. A gente tem que ler esse do dente olhando só a figura, não dá para saber, mas vai trabalhar também com questão de alavanca. Esse aqui é equilíbrio de corpo de partícula, né? Também a gente pode até fazer algum. Mas vamos ver. Ah, esse aqui, ó, esse aqui é bacana, ó. Já fez um desse, né? Já fez alguns, né? Aqui a gente pode fazer mais na aula que vem. Esse aqui, ó, esse 256, ó, bem legal para fazer. 257, se você for pensar nisso aqui como sendo uma alavanca, né? Se comportando como uma alavanca ali, alguém está querendo erguer, sustentar aquele objeto, aquela caixa ali, né? Você imagina ali no lugar da mola, imagina uma pessoa, né? Se você for pensar isso aqui como uma alavanca, imagina uma pessoa no lugar da mola segurando ali a prancha, né? Então aqui você teria a força potente do lado direito, a força resistente, né? A força resistente no meio, então seria uma alavanca interresistente, o apoio à esquerda, né? Aqui um exemplo, né, também, né? Você tem aqui uma barra horizontal sustentando um peso, uma força firme. Aqui você não precisa classificar como nenhuma das alavancas, né? Porque a força potente e a força resistente estão aplicadas ao mesmo ponto, então não teria nem classificação. Então, na aula que vem a gente vai fazer isso, a gente escolhe algum desses problemas, não dá para fazer tudo, aqui é uma gangorrazinha, um garotozinho brincando, aqui outra. A gente escolhe algum desses problemas aí para resolver, tá bom? Tem esse aqui bem legalzinho. Então tá, até a próxima então, qualquer dúvida aí depois, se te aparecer durante a semana, você vai mandando aí, né, as perguntas pelo zap. Aí na aula que vem a gente ajuda você a entender, tá bom? Um abraço então, bom final de semana. Tchau, professor. Até a próxima aula. Tchau, professor. Tchau. Bom final de semana. Tchau, professor. Tchau, tchau. Professor, Diga. eu estou tendo algumas dificuldades para fazer aquele dever do barco. E eu queria saber se você poderia me ajudar. Sim, terça-feira às 9 horas, pode ser? Pode ser? Terça-feira às 9 horas, você acessa o mesmo link dessa aula, tudo bem? Beleza. Aí a gente... eu vou tentar fazer o outro. Sim, isso, vai tentando fazer. Na terça-feira, então, às 9 horas, a gente abre lá o exercício e você vai colocando as suas dúvidas, eu vou te explicando para você, tá bom? Beleza. Então anota aí na sua agenda para você não esquecer, em terça-feira às 9 horas. Até lá, então. Beleza. Valeu, professor. Falou, até mais.